Antes de começar, eu estava meditando e eu fiz a técnica de comunicar intuitivamente, que eu ensino nos cursos, e falei com o Linus e Nico, que são os dois gatos da família, a gente tem 2 cachorros, que a Aya é encantada também, e eu expliquei, falei, vou deixar a porta aberta se vocês quiserem descer para participar, mas vocês têm alguma mensagem para eles? E eu comecei por Nico, eu ia começar por Linus, que o Linus é o mais velho, né, veio antes, mas por algum motivo decidi começar com o Nico e a consciência espiritual, o eu maior, o eu quântico dele. Se tinha alguma mensagem, expliquei eles, vou começar com o Nico. E o Nico falou o seguinte, para quando a gente for escutar alguém, seja na comunicação com outra espécie, né, ou escutar alguém na mesma espécie, a gente primeiro interiorizar. Interiorizar é como se eu me recolhesse, eu me centrasse, me silenciasse. Silenciar, a impressão que eu tenho é de silenciar o mundo externo mesmo. Eu silencio e eu vou para o meu mundo interno. Eu respiro, fico um tempo, e aí eu abro os olhos, eu vou para o meio externo para escutar numa condição agora de eu ter me silenciado primeiro. E aí eu fui para o Linus para conversar com ele. Eu falei, Linus, e você? O que você quer falar? E ele falou, a gente não conversa com o outro a partir do mundo mental. O que eu quero dizer, o que ele quis dizer, a gente não conversa com o outro na bagunça mental, cheio de pensamentos, ideias, e a gente quer escutar o outro. Na mesma espécie, humano com humano, não dá certo, a gente não está escutando verdadeiramente. E quando a gente vai se comunicar com outra espécie, é a mesma coisa. Se eu tenho muitos processos mentais, eu não consigo entender direito o outro. Então, o melhor é eu me interiorizar, como o Nico falou, continuando o ensinamento do Nico, para eu fazer a comunicação. E aí, em seguida, agradeci, e em seguida eu peguei uma carta de Animais de Poder para a conversa de hoje. Né? Animais de Poder são arquétipos, são como consciências espirituais numa roupagem energética de um animal específico para trazer uma vibração específica de acordo com aquele animal. Então, eu me concentrei, eu não vou conseguir mostrar qual baralho, porque estou usando de suporte aqui com os livros, mas qual vibração de qual animal não humano pode auxiliar a gente, né? Pode ter uma mensagem legal para essa conversa. E veio a coruja, né? E aí ela fala justamente sobre 2 coisas interessantes. Sobre transformar uma desvantagem em vantagem. Então, ela fala que o ambiente noturno é ruim para muitos animais, porque eles não conseguem se alimentar e tudo mais, mas a coruja consegue transformar isso e utilizar a noite para se alimentar, para caçar. É propício para ela. Então, a mensagem é, situações de desafios, como a gente pode transformar em vantagem, em auxílio. Tá? Situações difíceis, como a gente pode transformar num aprendizado, como a gente pode transformar numa situação boa. E a gente está no meio de uma situação de desafio, que é a quarentena, né? E aí ele fala sobre é um momento ótimo para a gente desenvolver o nosso chamado interno da natureza, se interiorizar. Então, complementando a mensagem de Nico e Linus na carta, a gente se interiorizar no nosso mundo interno. Tá? Então, ela fala disso. E aí fala sobre fazer caminhadas em matas, em florestas, em silêncio. Então, se interiorizar. O silêncio da noite, por exemplo, que é um ambiente que é um animal não humano que vai caçar de noite. Então, o silêncio da noite que traz essa interiorização para a gente. Tá bom? Então, essa foi a mensagem de Nico, Linus e o arquétipo de uma coruja. Muito bem. Já tem gente colocando dúvidas. Vamos fazer uma meditação de 5 minutos para a gente se silenciar, tá? Então, eu vou guiar vocês. Deixa eu marcar o tempo aqui para eu não me perder. Então, arruma a postura, senta. Deixa eu marcar aqui 5 minutos. Pronto. Arruma a postura, deixa a coluna retinha, descruza os pés, a não ser que você esteja sentado no chão, com as pernas cruzadas. Posição das mãos, tanto faz. Na perna, para cima, para baixo, assim, que é o Mudra Cósmico, que significa o universo. Tanto faz, como você quiser, tá? Ou assim, como a gente faz muito no Reiki, tanto faz. Então, vamos iniciar. Quem nunca meditou, não se preocupe, é só seguir. Então, primeira coisa, a gente traz a atenção para a nossa respiração, com uma respiração profunda, inspirando pelo nariz,
Soltando ar pela boca. E esvazia. E agora você só vai prestar atenção na sua respiração. O ar entrando frio e saindo quente. Pode ser que você perceba o ar passando pela sua garganta, na traqueia. Percebe sua caixa torácica? Ela se movimenta, os seus ombros, a sensação do ar entrando nos pulmões, que dá uma sensação boa. Sopra no nariz. Percebe o abdômen, pode ser que mexa, quando você respira. E quando surge um pensamento, só volta para a respiração. Simples assim. Surgiu um pensamento, volta para a respiração. Coloca 100% da sua percepção, toda a sua percepção na respiração. Não fica se preocupando em não querer pensar, não faça nada disso. Só respira e coloca sua percepção, né, nesse processo. Se imagina lá indo para o seu interior. Acho que você se recolhesse do mundo externo e ficasse no silêncio do seu interior. Você pode se imaginar dentro de você, lá dentro. Um local acolhedor, protegido. Faz uma respiração profunda. E aí pode abrir os olhos.
tudo bem? A gente pode fazer uma versão mais rápida, claro, numa situação como a mensagem que o Nico e ele nos deram, né? Não só numa comunicação intuitiva e tudo mais, mas, por exemplo, eu tô com meus cachorros, e aí eles fizeram alguma coisa que não foi legal, tá? Eles pularam e me machucou, ou machucou a criança, ou pegou algo que não era para pegar, e a gente fala, a gente acaba se estressando, por exemplo, então esse caos mental, e aí dá bronca, eu falo o que quer, o que não quer, a gente não consegue expressar direito e atrapalha o entendimento deles, né? Porque a gente está falando algo desalinhado com o meu estado interno que está irritado. Então a mensagem dos gatos é que, quando for acontecer esse tipo de situação, eu paro um pouquinho, coisas de segundos, eu me silencio, me recolho como se eu fosse para o meu interior, dentro de mim, respiro, me acalmei, rápido assim. E aí eu falo com eles, olha, o que vocês fizeram não foi legal. Vocês podem fazer isso, isso, isso. Quando vocês pulam, eu aguento, mas me machuca. E quando vocês pulam, uma criança, ela não aguenta e machuca mais. Então vocês estão alinhados com o que vocês falaram, pensaram e estão sentindo. Aí a mensagem é muito mais clara, tá? Então a gente pode usar isso no dia a dia, inclusive com a própria espécie, tá? Eu sei que tem dúvidas aqui já, deixa eu ver. Quando eu falo comunicação intuitiva animal, é uma comunicação também chamada de telepática animal, entre uma comunicação na física quântica vamos chamar de não local, não é uma transmissão, senão ao longo do tempo e espaço, é uma conexão entre duas mentes ao mesmo tempo. Eu coloquei em uma publicação essa semana no site reikiveterinário.com.br, vai em blog, que é um estudo científico de uma comprovação do efeito telepático entre duas pessoas, dois meditadores separados dentro de gaiolas Faraday, que impede qualquer estímulo externo de campo eletromagnético, e aí eles constataram que tem essa transmissão de sinal, mas não ao longo do tempo, é instantânea conexão além do tempo e espaço, né? Entre os dois cérebros, as duas mentes cérebros de dois meditadores. Dá uma olhada, e aí vocês podem ver. Se eu falar da pesquisa agora, vai ser a live só da pesquisa. Eu posso falar, de repente, na próxima, explicar. Tem bastante termos da física quântica, então eu posso falar um pouco dela numa próxima, tá? Então, é uma comunicação intuitiva, telepática, através de imagens, sentimentos, intenções. Pode ser que minha mente e cérebro consiga traduzir aquela mensagem, aquela intenção em palavras. Então, se parece com uma conversa, não que aquele cachorro-gato está falando em português, né? Ou ave, sei lá, uma barata, qualquer ser que seja, mas porque não entende português, mas a intenção, que é universal, essa vibração da intenção, meu aparato mental e cerebral traduz como uma conversa numa língua que eu conheço. Isso pode acontecer também. No curso de comunicação, os alunos já se comunicam logo no começo, no primeiro dia, e percebem isso. Tá? Eu ia falar outra coisa disso. Alguém colocou a Valesca no YouTube. Com a própria espécie é mais difícil, mas vamos tentando. A comunicação com as outras espécies é muito fácil. Eu entendo que um dos grandes desafios da nossa experiência como humano é se comunicar com a própria espécie, porque tem muitos gatilhos, né? Ressentimentos, amor condicionado e tudo mais. Então, fazem parte dos aprendizados. E poder me comunicar com o eu maior, eu quântico do outro, que a gente chama de consciência espiritual, do humano, eu posso, mas não é esse o aprendizado nosso como humano, é se comunicar com a própria espécie na nossa linguagem verbal também, né? Deixa eu ver o que colocaram de dúvidas aqui, hein? Me falem as dúvidas. Essa é a primeira edição dessa conversa aberta. Então, eu vou tirar dúvidas de vocês, aí nos próximos eu trago assuntos, temas. Retiro Bela Natureza Brasil colocou, adoramos, fazemos isso com a nossa família canina, vemos crescer no Instagram, assim mesmo. Bom, aqui a gente quando faz reuniões, a gente consulta os cães e gatos também e explica o que vai acontecer. A gente insere eles, né, nas reuniões. A Túnia Alba, até quanto tempo após o desencarne conseguimos nos comunicar com o pet? Quando você quiser. Pode acontecer que aquela consciência espiritual já pode estar encarnada, né? Como a gente chama no Brasil de encarnada, já pode estar tendo uma experiência como alguma espécie animal, e eu incluo o humano como espécie animal, então alguma espécie animal nesse planeta ou em outro planeta, né? Então vão ser formas que a gente talvez nem consiga entender exatamente,
Então, mas você consegue se comunicar com a consciência espiritual de um ser desencarnado, porque a consciência é imortal. Você não vai falar mais com um cachorro, com um gato, que ele não existe, mas com a consciência espiritual. Eu ensino a fazer isso no curso também, Túnia, é fácil fazer isso, tá? Só um detalhe, eu falei mente e cérebro, não é a mesma coisa, tá? Cérebro é esse aparato aqui como um biocomputador dentro da minha caixa craniana e a mente como algo não local, a mente não está no meu corpo, a mente está processando as mensagens que o meu cérebro capta do meu externo. Tá? É como a mente é esse celular e esse computador aqui, ele processa dados e eu sou quem opera esse computador e esse celular. Então, o cérebro é como computador e a mente é quem opera, sou eu. Então, a gente é uma mente operando esse biocomputador, esse corpo. Tá? E a consciência espiritual é quem está operando tudo isso. Né? Vamos lá, próximo. Aqui no Instagram foi. Quem tiver mais dúvidas, me falem. Deixa eu ir no YouTube. A Vanessa falou: eu adotei 2 cachorros, um Rottweiler e um American Bully, de 11 meses e 10 meses. O antigo dono não se quis mais, mas depois eles destroem tudo, pulam nas pessoas, dificuldade de fazer reiki e me comunicar. Não quero desistir deles, não sei o que fazer. Poderia me dar um toque? Me dar um norte? Tanto para comunicação quanto para o reiki, você não precisa ficar encostando neles. Não faz diferença nenhuma se eles estão parados ou não, Vanessa. Você pode, inclusive, ficar numa sala quietinha para eles não pularem você e se comunicar com eles. Se você souber uma técnica para se comunicar de forma consciente, né? Agora, o reiki, você também não precisa ter contato com eles, você não precisa estar na mesma sala que eles. Pode deixar eles à vontade. Não precisa deixar eles calmos. Se você tentar deixar eles calmos, ou se você tentar fazer algo, não vai dar muito certo. Só faça o reiki, se conecta e faça, não tem problema, tá? Aí tem que ver como a gente se relaciona muito pela semelhança e entender que esse antigo dono tinha com essa agitação deles e hoje o que você tem a ver com essa agitação, como vocês se conectam com isso, tá? O que ele estava representando e manifestando naquele núcleo familiar e o que ele está fazendo agora, eles estão representando nesse núcleo familiar novo, que é o seu. Aí a constelação sistêmica auxilia, a Isis, que é aqui da equipe veterinária que atende, ela fala muito disso, aí vai auxiliar nisso, tá? Então, eu procuraria ver de uma forma profissional isso também, talvez com um constelador ou consteladora. Tá? Valesca perguntou: excesso de cafeína atrapalha o silêncio da mente, né? Mesmo alguns chás atrapalham um pouco, porque não, para quem não tem experiência. Valesca, depende da sensibilidade da pessoa e depende da qualidade do café, naturalmente, né? Se for muito café foi processado com os grãos verdes, atrapalha e pode até mexer com o estômago, né? Mas o que eu percebo, o excesso do café realmente não é interessante, porque o café ele estimula, né? O café vai me estimular e o café me dá foco. Eu gosto de café, eu gosto de moer o café, eu gosto de fazer o café, o processo, como uma prática de atenção plena, meditativa para mim fazer o café. Mas o café ele te dá foco. Então, se eu preciso de foco, eu posso tomar um café para trazer esse foco, tá? Porém, agora, quando é algo que eu preciso estar mais aberto numa comunicação, eu não estou focando tipo um raio, assim, focando. Eu estou aberto, captando as informações. O café não seja uma das melhores bebidas para esse momento, por causa do excesso da cafeína. Eu preferiria a gente pode pensar como usar uma medicina, né? Eu posso usar um chá branco ou chá verde, que vai me ajudar a estar centrado, mas com um nível baixo. Então, eu consigo estar centrado e aberto para a informação, não fico tão focado, tá? E posso estar agitado, né? Eu não fico muito agitado com café. Normalmente eu não fico mesmo, mas algumas pessoas ficam. Inclusive, para meditar, é recomendado tomar um pouquinho de chá, você pode tomar um pouco de chá verde ou chá branco para te ajudar a estar desperto e não com sono. Tá? A Mônica falou: comunicar com as gatas, sendo que a mais nova faz bullying na mais velha, a diferença de 1 ano. É possível comunicar como para saber como para saber por que acontece isso? Claro, acontece bastante isso nos cursos e é um dos principais casos de atendimento, né? Tá tendo desentendimento,
Então, eu procuro a nossa equipe para se comunicar, para saber o porquê. Igual você faria com duas pessoas que estão desentendendo. Você vai se comunicar e falar, por que você não se entende com ela? Ah, porque fiz isso, isso, isso. Por que você fez isso, isso, isso? Ou por que isso te incomoda? A gente consegue conversar e ver o que aconteceu, a necessidade deles e o que a gente pode contribuir para que isso se solucione, tá? A comunicação serve para isso também. Isabel falou, Ricardo, eu tive que decidir fazer eutanásia em minha gata Faísca, tinha 14 anos e tinha um cancro. É uma grande ferida tumoral. Tratei durante 2 meses, mas foi difícil. Você consegue se comunicar com ela? Sim, os comunicadores conseguem se comunicar com elas. Isabel, eu não atendo mais eu não estou mais atendendo já faz alguns meses, porque eu estou muito focado com os cursos, com o projeto social novo que vai ter, então eu não faço atendimento, mas a equipe faz esse tipo de atendimento, tá? E é fácil. Entre em contato com a gente, manda um e-mail para contato@reikiveterinário.com.br e a gente passa as informações desse tipo de atendimento. Tá? Ou vem você fazer um curso de comunicação intuitiva e você aprende a se comunicar, e você se comunica com ela também. A Fê Trevisa falou, bom dia, tenho uma cachorrinha que está com problemas da própria idade no fígado, acredito que nada grave, mas como posso fazer para ajudá-la e não ter uma preocupação excessiva? Aí são 2 assuntos, Fê. Como você pode ajudar? Você tem várias formas, sua própria atenção, cuidado natural que você está tendo com ela, já ajuda. Você tem técnicas para auxiliar, eu vou falar das que eu pratico, né? Então, Reiki, o Theta Healing, tem a própria constelação também, a comunicação intuitiva, você pode auxiliar. Agora, como você não tem uma preocupação excessiva, aí é um assunto com você. Sempre que algo desperta uma dor na gente, é importante a gente ver, parar aquilo e falou, parar não, né? Mas sair do outro e olhar por que isso desperta essa preocupação excessiva em mim. Porque provavelmente essa preocupação é um padrão que já se repete antes disso, tá? Pode ser por si só, se você souber meios para isso, ou procurar um auxílio, por exemplo. Eu vejo muito isso pelo Theta Healing. Eu faço Reiki, já vai me auxiliando, mas eu também faço muito com o Theta Healing, porque eu me preocupo. Com o que eu me preocupo? A gente entende que a morte é uma iniciação para aquele ser, de trazer de volta tudo que ele aprendeu para ele. Então, a morte não é ruim para aquele ser. É ruim quando a gente está muito apegado ao ego e não quero que o Ricardo deixe de existir, porque é legal, porque tem minha filha, tem minha esposa, tem um monte de coisa acontecendo, minha outra filha, ou porque eu tenho medo do que vai acontecer depois, mas a gente entende num nível mental que não é morte, a gente está aprendendo a sentir isso no corpo, né? Então, o que é o ruim de acontecer, né? Entender qual é a minha preocupação disso, tá? A Milana perguntou, em seu curso aprendemos a entrar em contato com o superior dos pets? Sim, Milana, aprende sim, tá? É o 2º dia do curso. Mônica agradeceu. Rosângela, a minha perda recente do meu melhor amigo dói no meu corpo. Quando ele se foi, eu tive uma coisa chamada síndrome do coração partido e fui parar no hospital. A saudade dói no peito. Como posso me comunicar com ele? Sim, Rosângela, eu acredito que aconteceu isso. É a nossa questão, uma das questões maiores para a espécie humana trabalhar, a perda, tá? O apego e perda. Eu entendo, não menosprezo de forma alguma, eu entendo isso e eu sei que dá para auxiliar nesse processo. É um aprendizado, é um dos principais aprendizados, tá? Dá para você se comunicar com ele, porque você vai comunicar com a consciência espiritual que existe dele ainda, tá? Você consegue. Isabel, Isabel Pontífice Souza, estou em Portugal, podes fazer cursos online? Isabel, todos os cursos nesse momento de quarentena eu estou ministrando de forma online, tá? Então, tem alguns cursos no formato videoaula, como de Reiki para animais, para quem já é reikiano, chakras, cães e gatos, o restante, formações de Reiki, Theta Healing e comunicação intuitiva animal, tudo online, sempre tem gente de Portugal, tá? Então, dá para fazer sim. Os de formação são formatos ao vivo pelo Zoom, tá? Pessoal, me falem mais dúvidas, a gente está encerrando já. A Clarice falou, como saber que eles estão nos compreendendo e respondendo? As respostas não podem ser fruto da minha imaginação e expectativa? Eu vou dar um exemplo aqui, que aconteceu. Eu e a Rebeca, uma amiga minha, e ela faz parte da equipe também, a gente fez uma live algumas semanas atrás sobre morte e luto, através da comunicação intuitiva animal, o que eles falam sobre morte e luto não, morte e eutanásia. E antes de começar, eu me comuniquei com o Linus e falei, Linus, quer passar uma informação?
Aí ele passou e falou, olha, vou deixar aqui aberto, você pode descer se quiser e participar. Ele falou assim, eu desço, mas você precisa abrir a porta para mim, tá fechada. E tem gente em casa, não sabia que estava fechada. A porta não, a janela. E aí eu subi, falei, tá bom, tô indo. Eu subi para abrir a janela, ele estava sentado na janela esperando para entrar. Aí eu abri a janela e ele veio para cá, tá? Para sair, para vir para o andar de baixo na sala que eu tô falando com vocês. Tem vários vídeos no canal do Reiki Veterinário, meu canal no YouTube, de comunicação, tem depoimentos. Tem um muito legal que a Marisol fala, ela fez um atendimento e ela pergunta, um detalhe curioso, né? Queria saber se ele gosta do nome. E aí eu falei, vou perguntar. E ele, perguntei, né? Era um cachorro, eu acho, não me lembro se era cachorro ou gato. Você gosta do nome? Ele falou, gosto. Eu não lembro qual nome que era. Mas eu também gosto de Bento. De Bento, que diferente. E aí eu falei para ela e ela falou, nossa, eu quase dei o nome de Bento, era o nome que eu estava escrevendo, então eu não sabia dessa informação, ele passou. Então pode me chamar desse nome que você me deu, ou de Bento, que é o que eu gosto, ou juntar os dois nomes, não me chamar pelos dois nomes. Então acontece bastante isso, tá? Tem um depoimento de um casal que a Rebeca atendeu, de comunicação com o Teta Healing, dela, que eles falam sobre as informações que, acho que uma cachorrinha passou para ela, de informações pessoais do casal que ela não tinha como saber também, tá? Então, mas como eu faço para ter certeza disso? Clarice, é aprender a se comunicar com os cursos, comigo, com outros professores, né? Você vai melhorar isso. Tati Nunes, meu gato é muito apegado, não consegue ficar sozinho, ele mia o dia todo querendo atenção, só fica calmo quando estamos com ele. Como eu posso ajudar ele com reiki? Fazendo reiki nele, para ele entender que, para ele trabalhar os traumas dele, quais medos ele tem de você sair, de você não ficar perto. Então, só fazendo reiki já vai auxiliar nele, mas fazendo em você também, porque as nossas questões ressoam com as questões dos outros. Será que eu tenho algum apego, algum medo? Normal, né? Tem. Então, você cuidar dele, mas se você não se cuidar, é metade do caminho só que você fez. Cuidar de você também. Clarice Martins, como saber que eles estão nos compreendendo? Ah, já falei. Pessoal, vamos encerrar já já. Tunia Alba, gratidão. Perguntei sobre a comunicação após desencarne porque um gato muito amado desencarnou há 3 semanas. Estava internado. Foi 5 horas após eu ter visitá-lo. Dá para se comunicar sem, então, tá, Tunia? Carla, os animais também se apegam ao próprio corpo? Os animais, quando eu entendo, eu incluo a gente como os animais. Então, eu vou reformular. Os animais não humanos também se apegam ao próprio corpo? Alguns sim, mas os animais não humanos, enquanto estão, aquela consciência espiritual está desempenhando o papel de um animal não humano, eles são menos apegados ao ego do que a gente. Tá? Então, eles têm menos questões dessa forma para resolver. Os aprendizados são outros, como, por exemplo, o medo de ser abandonado, de um apego, tá? Se eles já passou por isso em outra situação, nessa vida mesmo. Mas eles podem ter apego, mas é muito raro, muito raro. É muito mais comum nos animais humanos. Bom dia, Adri. Tenho 27 gatos, alguns deles fazem xixi nos potes de água e ração. Não consigo entender esse comportamento, que pode ser. Se qualquer coisa que eu falar, eu vou estar supondo. A melhor forma é se comunicar com eles. Exemplo. Durante um período curto, o Nico começou a fazer xixi nas almofadas, tá? Do local que ele dormia. E aí eu falava, Nico, tem a caixa de areia. Eu mostrava a caixa de areia, imaginava ali, é pra ir lá e não resolvia, não resolvia, não resolvia. Um dia eu falei, Nico, aí resolvi me comunicar e falei, Nico, por que você tá fazendo xixi aqui? É porque a caixa, às vezes eu acordo, eu quero fazer xixi, mas eu não quero descer 2 andares, 2 andares, para ir na caixa de areia. Eu tô apertado, ou não quero. Então eu acho um lugar mais confortável, mais fofinho e faço. Falei, se eu colocar uma caixa de areia aqui nesse andar para você, porque é o lugar que eles dormiam, então a gente entende que, não, onde dorme, melhor não. Mas eu falei, se eu colocar aqui, ó, nesse banheiro, resolve? Resolve. E eu coloquei a caixa de areia e resolveu. Então, é se comunicando para saber, tá? E quando o animal é nosso... Aqui eu acho que é alguma pergunta do que eu falei, não sei. Através de que algum órgão seres não humanos recebem as mensagens dos humanos? Não tem um órgão, tá? É um processamento mental que não é do nosso corpo, nossa mente é fora do corpo, mas fisicamente a gente vai usar muito
quando a gente sente algo, chakra do plexo solar, então ele está relacionado com vários órgãos, mas eu estou falando do chakra do plexo solar, não é físico, é sutil, né? E a gente vai trabalhar muito com o chakra frontal, que está ligado com a pituitária, e o coronário que está ligado com a pineal. Mas essa comunicação, esse tipo de comunicação não é física, tá? Não tem um órgão responsável, por exemplo, não são os nossos corpos sutis. Queria fazer o curso de comunicação intuitiva. Eu sei que é fim de semana, mas sábado eu trabalho. Só de fim de semana que eu faço ele, por enquanto, ali. Qual a média de tempo para reencarne? A Antônia perguntou, quanto tempo ele demora para reencarnar? É muito variado, porque não existe... O conceito de tempo, espaço é um conceito nosso, humano, né? Da mente humana. Não tem bem realmente um tempo, um espaço-tempo para falar, daqui tantos meses. O que pode ser daqui a alguns anos para você espiritual pode não ser nada, tá? Talvez, para algumas experiências de comunicação, de algumas práticas que eu já fiz, a gente pode se reencarnar no que a gente chamaria passado, entende? Eu posso, de repente, ter uma reencarnação e algo que não aconteceu hoje, em 2020 ainda, tá? Porque não tem um tempo e espaço. Então, não sabemos. Só conversando. Falar, você está prestes a ser outro ser? Sim ou não, ou talvez. Júlia, como você se comunica com eles? Mentalizando, falando? Nada, não é nada falado, é só intuitivo, tá? Tem técnica para isso. É isso do Instagram. Pessoal, do Instagram eu vou precisar encerrar as dúvidas. Vamos ver no YouTube. No YouTube é isso. A Rita falou, eu já tenho cursos de Reiki níveis 1 e 2. O curso de Reiki para os animais é diferente ou só os pontos de aplicação? Não é nem questão de pontos de aplicação, Rita, porque é muito parecido. É a forma de fazer, tá? Tem algumas nuances, algumas diferenças que é interessante. Você não precisa fazer um curso, por exemplo, meu de Reiki Animais em formato de videoaula para aprender. Qualquer um pode fazer. É o mesmo Reiki, mas o curso é justamente para tirar as dúvidas como você tem. Esse curso surgiu com demanda dos próprios reikianos, tá? E a Mônica, Ricardo, os tratamentos holísticos, como as PICs, dão muito, muito certo. Quando você entra com a comunicação animal, você pode entrar com a comunicação animal em qualquer momento. Eu posso entrar com a comunicação para entender por que de um comportamento, eu posso entrar com a comunicação intuitiva animal para explicar um procedimento, uma cirurgia, uma castração, uma viagem. Viajei 5 dias. Os cachorros vão, os gatos ficam. Então, eu vou explicar para os gatos por que a gente vai sair, quanto tempo, como eles não entendem horário e dia, eu vou mostrar a passagem do dia, claro, noite, claro, noite, claro, noite. Eu vou passar e falar, olha, depois de 5 ciclos assim eu volto, por exemplo. Tá? Eu posso explicar uma adoção, muito importante explicar a adoção, tá? Para a mãe, para os filhotes, para o pai, explicar o que está acontecendo e por quê. Eu posso explicar o porquê de um procedimento, explicar o que é acupuntura, por exemplo, se ele gosta ou não. Eu posso coletar informações com ele, além do tutor, para melhorar, prescrever, formular um remédio homeopático ou floral. Então, além do tutor, eu vou perguntar para ele, como você se sente? Tem alguns medicamentos aqui parecidos, vamos pensar na homeopatia, ou floral, mas com algumas diferenças. Um tem sede, o outro não tem sede. Você tem sentido mais sede ou não? Não, falar, então esse eu descarto. Aqui tem um desconforto no membro direito, seriam as mãos, né? O outro no membro esquerdo. E eu vou perguntando isso para decidir qual o melhor medicamento, tá? Então a comunicação ajuda para isso. Muito bem, pessoal. Eu acho que é isso a nossa conversa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou deixar... Ela vai estar disponível no IGTV, aqui no Instagram, e no YouTube já vai ficar disponível também. Então, quem chegou agora no finalzinho, quer pegar de novo, é só entrar, participar. Recados, quinta-feira tem uma live sobre Reiki, uma live aberta também. Então, eu vou fazer, se cadastra aqui, entra no Instagram, tem o link lá no perfil e se cadastra para ser lembrado. Então, eu vou falar de Reiki, como é que faz, o que é, como que adapta. Então, eu vou tirar essas dúvidas também. Daqui a pouco vai ter vídeo.
tá? No YouTube, às 10 horas programado para o vídeo onde ensina uma técnica respiratória, Joshin Kokyuho, uma técnica japonesa para aumentar a nossa energia, nosso ki circulante. Então, o pessoal reikiano aqui da live ou que gosta de reiki, daqui 15 minutos, corre lá para o YouTube que o vídeo vai estar disponível. Tá? Joshin Kokyuho é uma técnica para melhorar a nossa energia circulante. O ki, então eu ensino essa técnica para vocês fazerem, qualquer um pode fazer. E os últimos recados, vai ter esse mês, agora de dezembro, o curso inicial de comunicação intuitiva animal, como eu falei, é online, é pelo Zoom, sábado e domingo, das 9 às 19, qualquer um pode fazer, todo mundo consegue se comunicar, e vai ser uma edição muito especial, porque essa edição, eu não lembro a data exata, acho que é 2021, 19 ou 20, 2021, não lembro, vai ser uma edição especial do Santuário Animal Rancho dos Gnomos, tá? Os alunos vão se comunicar com os leões, onça pintada, as onças pardas, os ursos, araras, macacos, veados. Então, é uma edição muito especial, é um local fenomenal. O trabalho do Marcos e da Silvia é lindo demais. A gente tinha intenção de ir para lá, mas como não tem condição nesse momento, então a gente fez essa edição online. E em dezembro, eles vão transferir os animais da antiga sede para a nova sede. Então, todo o valor de inscrição do curso vai para eles para auxiliar nessa transferência, tá? Então, quem quiser se comunicar, essa edição é muito especial, porque a gente vai, claro, conversar com cães, gatos, com os nossos, mas a oportunidade de falar com um leão, com um urso, com onças, tá? Com veados, com macaco-prego, macaco-aranha, tá bom? Então, entra no site reikiveterinário.com.br e acessa lá na agenda, vê o curso. Carla perguntou sobre o curso Theta Healing. Eu também ministro o DNA básico, o avançado, minha esposa ministra o Digging, e os outros, como Theta Healing Animal, Anatomia Intuitiva. A gente ministra outros, mas que não estão abertos para ministrar online. Hoje começa o DNA básico. Hoje, amanhã e sexta, das 5 às 10h30. Cara, se você quiser, dá tempo de entrar, se inscrever. Vai lá no site reikiveterinário.com.br, na agenda e se inscreve. E, obviamente, as inscrições se encerram hoje, porque o curso começa hoje. É online pelo Zoom. Então, quem quiser fazer Theta Healing, hoje começa o módulo 1, chama DNA Básico. É um dos cursos transformadores, eu recomendo para todo mundo fazer, tá? Quem estiver ouvindo essa live depois, hoje é dia 24 de novembro de 2020, e tem interesse nos cursos que eu estou falando, entra no site e vê lá, tá? Aí a Clarice perguntou, quem tem níveis 1 e 2 com outros mestres pode fazer o Reiki 3 comigo? Se for do sistema tradicional Sui, que é o mais ensinado, pode fazer, tá? Em dezembro vai ter Reiki 1 e 2, sábado e domingo, que é o primeiro sábado e domingo do mês, e no dia 17 de dezembro, que é uma quinta-feira, vai ter o Reiki 3, tá, Clarice? Você pode entrar e garantir sua vaga também, porque tem vagas limitadas, ok? São esses os recados. Espero que tenham gostado. Então, terça-feira a gente se vê na live sobre Reiki, e quinta-feira, desculpa, quinta dia 26. E na terça-feira que vem, a gente se vê novamente no próximo bate-papo sobre comunicação intuitiva animal. Um abraço para vocês. Daqui a pouco tem vídeo com técnica para vocês fazerem no YouTube em 12 minutos. Um abraço. Tchau, tchau.